Espero que vocês estejam bem. Bom, hoje surgiu uma dúvida de uma colega em relação à dexametasona. A paciente dela, ela passou, né, no pós-operatório, e a paciente teve uma reação alérgica. E por causa disso eu achei legal trazer algumas coisas sobre a Dexa, que é uma boa ferramenta para ajudar a controlar edema, ajudar a controlar dor, mas tem que usar com parcimônia. Tem que usar ela com calma, com tranquilidade, pouco, né? Isso, quando eu falo dessa forma, é pouco. Porque ela realmente ajuda a diminuir o edema, isso é fato. Eu já conversei com vocês mais de uma vez sobre isso, porque ela atua em mais de uma região na cadeia inflamatória, né? Ela atua bloqueando mais de uma parte da cadeia inflamatória, e com isso ela tem um poder de analgesia, de anti-inflamatório, anti-edema, muito maior que outros medicamentos. Mas não é por isso que a gente vai usar ela à torta direito, vai fazer o paciente usar 10 dias de dexametasona, porque não é assim que funciona. A gente tem que lembrar das reações adversas que esse medicamento também pode causar no paciente. Eu vou falar sobre alguns aqui que são bem comuns, que acontece com algumas pessoas em específico, né? E o porquê que isso ocorre. Mas tem que lembrar que ela também diminui um pouco a cicatrização, então por isso a gente não pode utilizar ela assim 7 dias igual a gente faz o antibiótico. Eu aconselho assim, se você vai usar no pós-operatório, foi um pós-operatório difícil, que você não planejava, que teria sido tanta dificuldade, houve laceração de tecido, o paciente já sai com um pouquinho de edema, né, da cirurgia, você pode passar a Dexa aí por 2 dias no máximo, tá? Para evitar que esse edema se torne a perda da função, como a gente já conversou. Mas tem algumas outras que são comuns quando você passa a Dexa e o paciente pode apresentar essa reação alérgica. Quais são elas? Pode ser a rosácea, como se fosse um eritema de face, normalmente é na face, parecida com a do lúpus, que é essa região aqui, ó. Eu tô até com umas manchas aqui, gente, eu preciso passar o protetor solar. Vocês sabem que a luz do foco, né, ela causa queimaduras na nossa pele, assim como o sol. Então a gente tem que usar protetor solar. Minha dermatologista passou para eu usar e eu tô aqui com essas manchas na pele, eu preciso resolver isso, né? Tem que passar o protetor solar justamente para fazer o bloqueio e evitar essas manchas, esses melasmas, beleza? Então assim, vai ser manchas nessa região, tá? Que pode ser por causa de uma reação alérgica. Pode ser no rosto, pode ser no tronco e pode ser também nos braços, como se fosse um eritema. A pessoa pode ter coceira, tá? Pode ter coceira nas partes também. Tem alguns pacientes que relatam coceira nas partes, né? Nas partes íntimas, né? O que é mais curioso das reações alérgicas da dexametasona, a mais curiosa e a que o paciente fica mais desesperado é o soluço. Eu não sei se vocês já tiveram algum paciente que tiveram um ataque de soluço, tá? Eu já tive alguns que tiveram esse ataque de soluço, e pode acontecer, tá? Por que esse soluço acontece, né? Como reação alérgica, não é bem uma reação alérgica, uma reação irritativa, digamos assim, né? Você tem uma irritação gastroesofágica, tá? Alguma queimação, uma irritação gastroesofágica. E essa irritação no estômago e no esôfago do paciente vai causar esse efeito que seria esse soluço. Vitamina D para melhorar o soluço? Ah, não, para melhorar o negócio da pele? Verdade. Vitamina D. O negócio da pele ajuda, vitamina D. Então, o que acontece? Né? Normalmente, gente, quando o paciente te ligar e falar, doutor, eu tô com um soluço que não para, desde que eu comecei a tomar o remédio. Você vai falar, ó, descontinue o remédio, ok? Primeira coisa, né? Você parar o remédio. Quando você para o remédio, normalmente já para o soluço. Por quê? Para a irritação gastroesofágica e resolve o problema. Mas persistiu essa irritação. O que pode estar acontecendo? Provavelmente esse paciente já tem algum problema, estômago ou esôfago, ele já apresenta esse problema. E com isso, você passando a medicação, você só jogou mais fogo na lenha, né? Basicamente foi isso. O paciente já tem um problema estabelecido, você passou a dexametasona e aquele problema exacerbou. Então ele teve um problema de soluço contínuo.
e não passa. O que você faz? Eu normalmente passo um omeprazol, já é o suficiente para diminuir essa irritação gástrica e esofágica, tá? Porque vai evitar também o refluxo, né? Que pode piorar, aí começa a machucar a garganta, e aí, né, o suco gástrico sobe, e aí machuca a garganta, o paciente começa a ter uma reação parecida com uma garganta inflamada, né? E aí piora a situação. Então você passa o omeprazol por 5 dias no máximo, gente, já resolve o problema. Mas assim, 90% dos casos você resolve só descontinuando o uso da dexametasona. E sim, dá um soluço persistente. O paciente liga pra você, soluçando. Doutor, tô bom, soluço, não passa, faz um dia. E ele às vezes não associa que é o remédio. Normalmente não é um antibiótico se você passa no pós-operatório. Eu aconselho passar no pré, a gente já conversou sobre isso nas aulas. Mas passou no pós, a dexametasona é a principal vilã em ter esse tipo de soluço. Outras coisas que podem acontecer, principalmente se o paciente já tem algum problema, por exemplo, circulatório. O paciente pode ter um pouco de inchaço, mas é pouco, tá, gente? O paciente não vira uma meia-lua, não. Ninguém tem síndrome de Cushing usando dexametasona 2 dias. Você tem que usar no máximo 15 dias contínuos para você ter um edema, um inchaço. Que a gente fala assim, pode ter um inchaço, pronto, aí a mulher já não quer usar mais. Se for mulher, não quer usar mais, porque acha que o inchaço é tipo obesidade. Não vai conseguir colocar calça manequim 40 dela, entendeu? E não tem nada a ver. É um pequeno inchaço, normalmente nas extremidades, mas é pequeno. Isso se a pessoa já tem algum problema circulatório. Oi, Duda, tudo bem? Tá? Isso se a pessoa já tem algum problema. Porque 2 dias, gente, não dá síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing é uma síndrome que acontece para pessoas que fazem uso contínuo de corticoides. Que pessoas que fazem uso contínuo de corticoides? Normalmente são pessoas que têm processos autoimunes, doenças autoimunes. Ok? Então, toma cuidado quando você vai falar para o paciente que sofre inchaço, tá? Porque senão ela vai pensar que ela vai do manequim 40 para o 50. E não é assim que funciona. Boa tarde, acabei de receber um relato de um paciente que estava tomando Dex e sentiu refluxo e soluço. Aí, ó. Falei? Não falei? Não falei? Descontinuei a Dexa. Perfeito, Júlio. Descontinua a Dexa. Normalmente passa o efeito do remédio. A gente passa normalmente de 12 em 12. Em menos de 12 horas ele vai ter solução. Fala pra ele que ficar de ponta cabeça, prender a respiração, não é o suficiente, tá? Não precisa ficar fazendo essas coisas, que eu tenho um paciente que liga pra você de ponta cabeça. Doutora, eu tô de ponta cabeça aqui porque não passa o soluço de jeito nenhum. Já me deram um susto, já me pararam a respiração, não adianta. Quando é por causa da Dexa, não adianta. É justamente essa irritação, tá? Brincadeiras à parte, né? É justamente essa irritação gastroesofágica que ela pode causar. Sabendo disso, é importante o paciente se avisar o paciente, ó, você tem que tomar cuidado, não usar esta medicação. E não adianta ser, gente, endovenosa não, é injetável. Não precisa, endovenosa, não, injetável. Não adianta ser injetável. Porque é um problema causado, do organismo da pessoa, entende? O organismo da pessoa não reage bem com a Dex. E aí você vai ter que usar outros anti-inflamatórios, outros recursos. Em relação à pele ficar, a pessoa ter eritema de pele, nessa situação, aí já é uma reação realmente alérgica, né? Então eu aconselho entrar com anti-histamínico. Às vezes que aconteceu comigo, eu usei o Fernegan, foi mais do que suficiente, resolveu o problema. Lembra dos mastócitos que liberam histamina e que causam o processo inflamatório, reação alérgica do processo inflamatório? Que causam a reação alérgica ou processo inflamatório, os mastócitos. Então, exatamente essas células que a gente tem que diminuir a liberação da histamina, né? E com isso você vai resolver o problema. Outro antialérgico que também é muito bom, inclusive eu faço uso dele, nessa mudança de tempo, né? De quente para frio, de frio para quente, principalmente que acontece agora nesse período seco, eu quase que faço uso contínuo de loratadina, porque, gente, não tem condição. Não dá pra usar máscara e ficar fungando ao mesmo tempo no paciente, né? Então a gente usa bastante loratadina. Loratadina também é um bom antialérgico para essas situações. O Fernegan e a loratadina resolvem bem. Mas é importante a gente saber que isso existe. Que existe essa questão do soluço, principalmente.
e de reações alérgicas, tá? Não é porque muitas vezes o pessoal usa corticoides como antialérgicos que eles são realmente, né? Às vezes a pessoa tem alergia ao antialérgico, que é coisa complicada, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, tá? E ela ocorre justamente por causa dessa irritação gastroesofágica. Fernegan injetável ou comprimido, tanto faz, o que for mais fácil para o paciente. Eu particularmente passo comprimido. Tranquilo, o paciente toma, vai demorar em 1 ou 2 dias para começar a sumir, porque o processo alérgico, gente, ele demora um pouco, ele fica um pouco no organismo, né? Quando você começa a tomar o medicamento, você corta a piora, digamos assim, inicialmente, você corta a piora, né? Porque vai parar de liberar histamina, aí vai levar um tempo para o organismo reabsorver aquela reação, resolver o problema, limpar a área, mas só de cortar, né, o processo, a continuidade do processo já resolve. Claro, descontinuar o uso também. E avisar o paciente de que ele é alérgico a esse medicamento, que é importante. Eu até falo para os pacientes colocarem quantos comprimidos por dia. Olha, se eu não me engano, era um comprimido por dia. Comprimido que a pessoa tem que tomar no uso contínuo. Porque o injetável, a absorção dele é maior, né? O organismo absorve mais do produto. Quando você usa a medicação, isso é para todas as medicações. Quando a medicação é de uso oral, você tem que fazer uma doses, né, uma maior frequência, porque a absorção dela é menor. Parte dela se perde, né, devido a passar pelo processo de uso, o pessoal fala de uso interno, quando você engole, justamente quando ela passa pelo estômago, né? Mas é uma coisa que é importante a gente ficar alerta, tá? Fica alerta, porque se acontecer, você já sabe qual é o medicamento. E com isso, você já sabe o que fazer. Ou descontinua o uso e aguarda, né? Pede para o paciente relatar se melhorou o problema do soluço, tá? Se persistir o problema do soluço, entra com uma medicação para diminuir a irritação gastroesofágica, tá? Normalmente eu entro com um omeprazol.